Olá! Oiê! Estamos de volta com mais um episódio do Pipoca Delas. E hoje é dia de Pipoca Drops. Hoje é o segundo episódio de Pipoca Drops e nós vamos falar daquilo que estamos assistindo. Vamos deixar vocês atualizados, que a gente está assistindo e que a gente posteriormente vai postar no podcast. Ou não. Se Ou for não. ruim, a gente não vai postar. Mas antes, aquele mantra de todas as quartas-feiras, que vocês já conhecem, nosso querido CCC. Curte, comenta e compartilha o episódio do podcast e esse vídeo aqui, tá? Do canal. Aproveita e se inscreve aqui também. Então vamos lá, vamos começar aqui com o que a gente está assistindo. Enfim, vamos compartilhar com vocês e dar uma breve opinião, primeiro parecer do que a gente está achando disso tudo que a gente está assistindo aqui. Eu tava com muita vontade de assistir uma série que eu já tinha comentado pra Bruna, que é The Pitt, da Max, que é uma série de hospital, e eu gosto muito de série de hospital. Tem algumas ressalvas que eu não gosto, mas eu gosto estilo ER, plantão médico, né? E aí eu resolvi, então, assistir o primeiro episódio, assisti 2 episódios e eu amei, gente. Estou apaixonada. A série é do jeitinho que eu gosto. É um... The Pitt, ele vai mostrar um dia de plantão. São 15 episódios, né? Eu só assisti 2, mas um dia de plantão. E cada episódio é um horário. Então começa das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, e aí vai, né? Até o Dia 10º. longo. Um dia longo. Meu Então, Deus. assim, pra mim os 2 episódios já foram muito incríveis e eu gostei muitíssimo. Então... eu vi o pessoal falando muito bem de The Pitt, vale muito a pena assistir, pra mim tá valendo. Tá, eu vou ver. Em algum momento eu vou assistir, tá bom? Eu comecei a assistir, na verdade eu já assisti 6 episódios, se eu não me engano, de The Good American Family, que é baseado na história verídica da Natalia Grace, que é uma menina que ela tem um grau de nanismo. Ela não chega a ser aquele padrão, assim, pequenininho e tal. Ela fica parecendo ela tem uma aparência de criança, não de uma pessoa que tem nanismo, né? E ela é adotada por uma família, só que aí, em algum momento, a mãe adotiva, ela começa a desconfiar que essa menina não tem nanismo. Assim, ela começa a desconfiar que não é bem nanismo que essa menina tem. Que ela tem um grau de nanismo, mas na verdade ela é uma adulta. Que na verdade ela não tem 7 anos, ela acha que a menina tem 20. Assim, ela tem um surto lá. A mãe, ela acha que a menina tem 20 e ela acha que a menina fica testando ela, porque a menina gosta do pai e a mãe ela fica testando, assim, sabe? Assim, é uma série, eu tô no 6º episódio, vão ser 8, se eu não me engano, e é uma série muito boa. Ela tem de 40 a 50 minutos cada episódio, você não sente passar. E eu tô amando, eu já ouvi o podcast sobre a história da Natalia Grace, né? Ela é viva, né? É meio que atual isso que aconteceu. Sei lá, faz uns 10 anos atrás, é meio atual até, né? E assim, eu tô gostando muito. E assim que terminar, eu quero muito que a Camila assista pra gente poder comentar sobre a série, porque realmente tá muito boa. The Good American Family tá no Disney Plus. Sai semanal o episódio, tá? Continuando no quesito hospital, tem uma série também que estreou na Netflix, chamada Pulso, e eu assisti um episódio pra ver se eu ia gostar ou não. Bem diferente de The Pitt, da Max, que eu já falei aqui, né? O primeiro episódio não me pegou tanto como o The Pitt, mas eu vou dar continuidade para poder dizer se eu gosto ou não. Aqui é uma coisa diferente também, só que são residentes que trabalham no hospital de Miami, e aqui tá prestes a acontecer um furacão, né? Então, enfim, ainda não cheguei lá. Mas provavelmente deve virar um caos. Mas, assim, primeiro episódio eu achei ok. Diferente de The Pitt, que foi já um primeiro episódio que eu amei, assim. Então eu sou mais pro estilo The Pitt. A princípio. Eu comecei a assistir na Netflix O Jardineiro, que conta a história de um rapaz que ele
Ele é desprovido de sentimento. Ele é um psicopata, né? Na verdade. E ele é um serial killer. Só que, assim, não é que ele queira matar as pessoas. Ele sente um prazer de matar as pessoas, né? Porque é a excitação do serial killer e tudo. Mas a mãe dele usa isso a favor para eles ganharem um dinheiro. Por exemplo, chega uma moça lá na mãe e fala, eu quero que fulano suma. Aí a gente descobre por que ela quer que aquele cara morra. Porque ele é um pai, marido abusivo que espanca a criança. Então aí a mãe pega isso, pega esse objetivo desta outra moça, ela paga e o filho vai lá e mata o cara, pega o corpo e usa embaixo dos tipo, ele faz uns jardins, sabe aqueles jardins de revista, de competição? Sim. Eu assisti um episódio e é mais ou menos isso. E aí vai desenrolar outras coisas, pelo que eu entendi. Então, gostei, né? Assim, primeiro episódio, são poucos episódios, é minissérie, então eu vou dar continuidade, aí eu acredito que eu vou terminar antes da Camila. Se for uma série realmente que mantém a qualidade, vou falar pra Camila assistir e a gente faz episódio sobre. Se for ruim, é só isso que vai ter. Tá, é isso. Eu assisti uma série que tá disponível no Disney Plus, chamada Uma Mente Excepcional, que é uma série bem divertida, mais estilo comédia, uma história bem leve. Uma Mente Brilhante, ela vai contar a história de uma mãe solteira que tem uma mente brilhante, né? Uma mente excepcional. Ela tem um QI impressionante e ela acaba sendo convidada a ajudar detetives para resolver casos. É a filha da Débora Vance, não é? Isso. Agora, a gente, inclusive, agora sabe por que ela sumiu da Rex, né? Porque você sabia por que ela tinha diminuído. Tá explicado, que agora tem uma série só dela. É uma série com 12 episódios. Assisti rapidinho mesmo. São episódios curtos. E são séries... Ela é bem engraçada, essa moça. A Kate Olson, né, que faz o personagem dela, é a Morgan. E ela é bem engraçada, ela é divertida. Claro que tem umas coisas meio absurdas, mas a série é pra mostrar mais mesmo essa dinâmica dela e tal, de ser uma mulher brilhante e super inteligente e tal. Eu achei muito gostosa de assistir, foi rápido, eu acho que vale a pena. São 2 episódios, mas passou bem rápido e pelo final vai ter uma segunda temporada aí. Acho que vale a pena, se eu assistir, dá pra gente falar. Tá. Meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente assiste. Não, porque essa achei interessante. Comecei a assistir bem rápido. Você tem que assistir aquela que eu falei dos detetives garotos mortos, garotos detetives, uma coisa assim. Você tem que da Netflix, né? Da Netflix. Eu vou falar de 2 séries que a gente está assistindo agora, mas eu não vou dar muita ênfase agora, porque vai ter episódio, que é Rex, a 3ª temporada. A gente já tem episódio da 1ª e da 2ª temporada aqui no podcast. E a temporada final, enfim, obrigado, Senhor, de The Handmaid's Tale, porque eu não aguento mais ver a June sofrer, sabe? Que mulher sofrida, não aguento mais. Então, a gente tá assistindo essas 2, então nem vou aprofundar agora, porque a gente vai falar, obviamente, depois da temporada completa. Então, eu vou pular para filme, tá? Eu assisti num timing excepcional Conclave. Tá? Conclave é basicamente o Papa faleceu e aí tem que ter o conclave para escolher um novo Papa. A Camila vai assistir o filme e a gente vai fazer um episódio com certeza de Conclave, mas basicamente isso, é sobre a escolha do novo Papa e, enfim, fofocaiada dentro do Vaticano, né? Entendeu? É isso. Lá também tem homem, também fofoca. Até parece. Então, cardeais, freira, enfim. Então a gente vai falar sobre esse, mas eu já assisti, a Camila ainda vai assistir. Também vou falar de filme agora, que eu assisti um filme esse aqui, eu já assisti há um tempinho, até comentei com a Bruna, eu assisti o Sorria 2, filme de terror, tava com vontade de assistir um filme de terror, né, falei, nossa, faz tempo. E aí eu assisti esse Sorria 2, Sorria 2 ele vai começar ali logo depois dos episódios que aconteceram no primeiro filme. Quem lembra, quem assistiu o primeiro. Sorria 2 começa ali logo depois dos acontecimentos do primeiro filme, só que aqui ele vai focar na estrela pop Sky Riley.
que é famosa, super conhecida e tal, que acaba de passar por um acidente grave, sofreu um acidente grave, porque ela era dependente, alcoólatra, dependente química e tal, e agora tá numa nova fase. E aí, após um acontecimento traumático, que eu diria bem traumático, uma das melhores cenas do filme, as coisas para ela começam a ficar complicadas. Tá? Então, assim, Sorria 2 vai seguir a mesma premissa de Sorria, do primeiro, tá? O que eu posso dizer, se quando a Bruna assistir, a gente vai falar, pode até falar do filme, o que eu posso dizer só é que é a mesma premissa, mas esse é um pouquinho mais brutal do que o primeiro. É isso. Eu vi um documentário na Netflix que chama Desaparecidas, a caça ao assassino de Long Island, tá? Vai contar, assim, como todo documentário de serial killer, né? A caçada de um serial killer que mata mulheres de uma certa idade, né? Mulheres novas, com uma profissão em comum. E é bem interessante, porque o que desencadeia a procura nem era bem. Eles estavam procurando uma pessoa, né? Depois de muita insistência da mãe da moça falar que a filha estava desaparecida, queria que a polícia procurasse a menina e tal. Aí, depois de muita insistência da mãe, a polícia foi procurar, só que eles acabaram achando outros corpos, e aí desencadeia toda essa busca por esse assassino que desova os corpos no mesmo lugar. E eles primeiro acham 4 corpos, depois eles acham mais 2, mais 3, aí começa a achar um monte de corpo de jovem, né, mulheres jovens, e começam a pesquisar DNA, descobrir quem é, enfim. É bem interessante. E aí a Camila disse que tem um filme que ela assistiu que é baseado nesse documentário, que é Lost Girls, Os Crimes de Long Island, que está na Netflix, né, amiga? Esse filme? Esse filme tá na Netflix, já faz, acho que, sei lá, uns 2 anos atrás. E agora eles trouxeram o documentário, que é a mesma coisa, a história da mãe, né? A mãe de uma das vítimas que encheu o saco lá da polícia pra acharem a filha dela. E aí agora veio o documentário. É mais um documentário que a gente fica com muita raiva da polícia. Sim. Porque, enfim, a maioria dos documentários que a gente assiste de serial killer, a polícia no começo ela mais atrapalha do que ajuda. É impressionante, né? Enfim, é uma profissão que é para te ajudar, porque aí envolve meio que corrupção policial, aí aquela coisa de não quer procurar as meninas porque eram garotas de programa, como se elas não tivessem valor na sociedade, né? Mas ir lá pagar elas para usar elas, aí elas servem. Mas aí quando elas somem, não são ninguém se importa. Não, elas são filha de alguém, mãe de alguém, irmã de alguém, sabe, amiga de alguém. Gente, não tem que distinguir não pessoa quando some, tem que procurar, a polícia tá aí pra isso. Então, assim, tem se eu não me engano, no segundo episódio, eles focam muito nessa parte da corrupção policial, né, questão de poder e tal, eles colocam essas coisas acima da vida humana, né. Então, eu gostei bastante desse seriado. Depois eu vou ver o filme também, sabendo já da história, né, mas o seriado, o documentário é muito bom. É triste como sempre, né, como todo documentário sobre morte de mulher. Eu vou entrar em mais um, então. Vamos lá. Vou falar do documentário que eu também fazia tempo que eu não assistia um. Então assisti o documentário da Gabi Petito, que também entrou na Netflix. É um documentário de uma história muito recente, essa passou nos jornais. Então a gente acompanhou, né, quando estavam procurando ela, que... Enfim, a história é da Gabi, ela tinha um namorado e eles resolveram fazer uma viagem com uma van que eles compraram e resolveram viajar o país de van juntos. Só que eles brigavam muito, eles tinham uma relação bem complicada, porque ela postava tudo na internet, ele não era tão assim com a internet. E de repente essa menina sumiu e ele disse que eles brigaram e ela ficou por lá, né? E aí, no fim das contas, a gente tem o desenrolar dessa história toda aí. Então, pra quem não conhece a história, eu não vou aqui dizer o final, então corre lá, está na Netflix, tá, o documentário. É um documentário bem rápido, acho que são 4 episódios, 3 ou 4 episódios, porque é bem simples, mostra mesmo toda a busca por ela, mas também começa aí com um erro policial bem grande,
que podia ter sido evitado isso ter acontecido quando eles abordam eles pela primeira vez na estrada, né? Que eles estão brigando. E que aí é tratado como se ele fosse vítima, não ela. Né? E aí eles até separam os dois, ela vai para um hotel e ele fica não sei aonde, mas depois eles voltam, né? E aí que as coisas acontecem. Mas assim, é péssimo os vídeos dos policiais, das gravações deles falando dela, que ele é que é a vítima, que nananana, enfim, sabe? Levando meio que na brincadeira, uma briguinha de casal. Então, assim, vale a pena, um documentário simples, não é brilhante e tal, mas eu acho que vale a pena rever, né, essa história, essas imagens que eu não tinha visto. Eu conheço a história, porque foi bem recente, mas a gente não tinha essas, pelo menos eu não me lembro dessas cenas dos policiais e tal. Mas é um descaso, na minha opinião é um descaso, né? Porque a família também dele foi bem escrota, sempre protege, né, o agressor, mãe, pai de agressor, sempre protege o agressor, enfim. A maioria dos documentários de crime realmente tem muito descaso da polícia, eles não dão importância até realmente virar um crime hediondo, né? Aí quando vira um crime hediondo é tarde demais, né? Basicamente, a gente que assiste muito documentário é muito recorrente e isso a gente vê muito documentário americano, né? A gente vê muito documentário americano, porque eu sei que o povo do Brasil reclama, que a polícia no Brasil, gente, polícia em qualquer lugar do mundo é um problema. Com relação a crime e feminicídio é a mesma coisa. Exato. Então, assim, não estamos salvos em lugar nenhum. É mais ou menos assim, né? É isso. Tem um filme que chama... eu achei que era terror, né? Fui assistir. Cuco, o medo chama. Parece aquele da maternidade que eu fui assistir achando que era terror. Pô, o filme é bom, mas o nome é Clock, o relógio do seu... Eu achei o relógio do mal. Maternidade do mal. Não é maternidade. Que eu fui assistir achando que era um bebê demônio. Não é. Inclusive, Maternidade do Mal é bom. O nome é uma bosta, a tradução é ridícula, né? Mas o Maternidade do Mal é muito bom, né? Eu acho que o nome em inglês é Tic-Tac, Clock. Tic-Tac, assim. Maternidade do Mal. Aí eu fui assistir essa de bebê demônio. O anticristo. Vou assistir. Mas Maternidade do Mal é bom, assista. Tive a oportunidade porque eu amei esse filme me tocou, realmente. A gente falou sobre ele, viu? Falamos. Agora o Cuco, o medo chama. Gente, eu não sei porque eu fiz esse filme. É a nossa vontade de ver filme de terror, não tem. A gente cai em cada bomba. Primeiramente, eu quero dizer assim, a protagonista é a única coisa que presta no filme. A atriz, ela é muito boa. Não merecia esse filme. Tem que começar, né? Gente, ela tem que começar. Todo mundo tem um filme mais ou menos pra colocar. Porque, assim, a premissa do filme... Eu nem vou lembrar direito a sinopse do filme, mas era alguma coisa assim. A menina perde, a protagonista. Ela tem já uns seus, sei lá, 17, 18 anos, uma coisa assim. A mãe faleceu, então ela vai morar com o pai que já é casado e tem uma filhinha mais nova, né? Então ela tem uma meia-irmã. E eles vão acho que eles vão pra Alemanha, pra uma pousada, porque o pai é arquiteto e vai, enfim, fazer a pousada. Mas aí nisso tem umas cenas que repetem, elas ficam repetindo. Quando eu tava assistindo a primeira vez que aconteceu isso, eu achei que era falha no filme, sabe? Que ficava repetindo. E aí, mas não. Aí, gente, eu não sei nem explicar o filme, porque ele é tão esquisito. Aí a menina começa a trabalhar numa das pousadas do cara lá, e ela fica de recepcionista. Aí ela vê muita mulher vomitando. E ela, que estranho, do nada as mulheres vomitam e tal. E aí ela vai pra cá, ela pega a bicicletinha dela à noite, e o cara fala, 10 horas tem que fechar a pousada inteira e eu te busco. Ela não precisa, e o cara é super creepy, assim, sabe? Ela não precisa buscar, eu vou pegar a bicicleta e vou embora, não precisa vir. E ela tá lá na bicicletinha, aquele breu, você não vê nem isso, não vê nada. E aí, nisso, ela olha pra trás e tem uma mulher correndo atrás dela, numa velocidade sobre-humana, assim, com um pano, um óculos, bizarro.
Gente, assim, em suma, o Cuco é o pássaro Cuco. O nome do filme é o Cuco porque o Cuco ele invade ninhos de outros pássaros, ele põe o ovo dele lá e os outros pássaros criam o filho dele. O Cuco é Kim, é uma Queen. É uma Queen porque ela tem filho, mas ela não quer criar. Você tá entendendo? Eu não vou jogar o Cuco fêmea. O Cuco vai lá, bota o ovo no ninho da vizinha, a vizinha cria o filho dela e ela vai viver a vida dela. Melhor dos mundos, né? Só que aí eles tentaram colocar isso num filme de terror. Eles estão o cara sabe que essa mulher é um cuco, sei lá que porra que é uma mulher. E ela pega as meninas, deixa as meninas em transe e meio que engravida as meninas? ela fertiliza. É bizarro, assim, sabe? É meio estranho, só que o filme é uma bosta. Olha. Porque a menina descobre que. Eu vou dar spoiler, gente, é spoiler. Se você for assistir Cuco, sai daqui agora. Saiu? Beleza. Ela descobre que a irmã mais nova dela é um filhote do Cuco. E aí o Cuco quer. Aí o cara quer fazer experimento com a menina, porque a menina, eu acho que é a única sobrevivente que deu certo, que nasceu e tal. E aí eles querem usar a menina pra gerar também. Enfim, é um filme assim, ele é super esquisito. Você entende ele quando você assiste, mas não é bom. Sabe, é longo, tem chato. Não assistam. Eu não sei porque eu tô falando desse filme, é porque eu assisti, então eu quero passar esse trauma pra você. É isso, não assistam o Cuco. Não vai ter episódio sobre esse filme, não. Porque a Camila não assiste. Não dá. Não dá, amiga. Não dá. Mas ó, para a atriz protagonista, ela entregou emoção. Ela é boa mesmo, não tô zoando. Ela é muito boa, mas o resto, meio misericórdia. Manda Bom, ver. vou falar aqui de 2 filmes tá? Que, tipo, junto, porque aí é o mesmo universo, tá? Que eu assisti. E vou falar, então, de Craven e Venom. O último capítulo de Venom. Vou falar junto por quê? Porque é o mesmo universo, gente. É tudo vilão do Miranha, tá? Então, Craven é desse do ano passado, né? Com o Aaron Taylor Johnson. Conta a história, o surgimento do Craven, né? Que é russo, então conta a história dele desde o começo, com um pai autoritário, que é o Russell Crowe, sempre fazendo aquela ponta, né? E aí ele acaba sendo atacado por um leão e ele ganha poderes aí, né, gente? Sabe como é que funciona os negócios. Faz sentido. Enfim, eu não tô lembrando muito bem porque que ele ganhou o poder, não, mas mais ou menos. Ele eu tenho que ver. Ali pelo leão e tal. E aí, bom, conta aí a história, né? O surgimento, a história dele, do anti-herói Craven. É um filme razoável, bem nota 5 para baixo, assim, da Sony, que insiste em fazer os vilões do Miranha sem interligar nada a ninguém. Mas tá bom, deixa lá. E aí a gente tem o Venom, que é o último capítulo, o terceiro, né? Final. Tem o primeiro, o segundo que é uma bosta, o primeiro ainda é interessante, o segundo que é bem ruim, e agora esse último, Venom, a última rodada, né, que é aí a despedida do Tom Hardy como Venom. Olha, vou falar, é melhor do que o segundo, com certeza, tem suas partes interessantes. Eu acho que o segundo ficou muito piadinha, né, entre os dois. Eu gosto da piadinha dos dois, mas o 2 ficou demais. Aqui no 3 acho que entrou num... balanceou, né? A duplinha aqui, o Venom e Tom Hardy aqui. Ficou mais interessante a duplinha aqui, os dois. Mas assim... Eu acho que foi... o Venom nunca foi um super filme, um super brilhante. O primeiro fez muito sucesso, né? Acho que até mais pelo Tom Hardy, que entrou ali na brincadeira muito bem. Ele fez umas coisas meio engraçadas. E você não costuma ver o Tom Hardy muito fazendo coisas engraçadas. Ele é ator de filme mais dramático, mais bruto e tal. Mas ele entrou bem aqui. Acho que todo mundo ficou um pouco decepcionado, porque o final do segundo Venom, eles pareciam que iam interligar com o Homem-Aranha. Mas isso tudo foi jogado no lixo. E não tem nada a ver. Não vai entrar. Realmente... Oh, bolacha!
Gente, participação especial aqui, rapidinho. Oh, bolada! Pode continuar falando, amiga. Não tem, e realmente nesse universo desse Venom não existe Homem-Aranha. Que é muito chato, é o mesmo universo também de outra bomba da Sony, que é o que entrou na Netflix, não sei porquê, o mesmo universo de Morbius, né? Então, que também é uma bosta. É isso, eu acho que dos três aí a gente pode dizer que esse Venom terceiro aqui é o melhorzinho, menos pior. Mas é isso, a gente não vai falar não, tá? É só porque eu tô dizendo aqui que eu assisti. É, porque Venom eu não assisti nenhum. É isso. Craven talvez eu assista, mas Craven eu vou assistir. Ai, por quê? Você tava dormindo, meu filho. O que você quer? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um Pipoca Drops, segundo episódio do nosso Pipoca Drops. A gente se vê no próximo episódio. Beijos. Beijo, gente. Segue a gente lá no @pipocadelas no Instagram, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Beijo. Tchau. Tchau.